houve uma tentativa do lado bolsonarista de politizar os depoimentos, que são depoimentos que foi um depoimento puramente técnico. Claro que no meio desse depoimento puramente técnico, houve uma tentativa de politização, de querer inclusive dizer que o técnico do Butantan seria parente do Bruno Covas, né? Chegaram a esse ponto. Bom, mas qual que é o detalhe mais importante? Ele foi sereno e em momento algum ele deixou o seu relato se politizar. Assim, o fechamento do depoimento dele na CPI foi muito interessante, porque o senador tentou induzi-lo a dizer de forma aberta que a culpa é do Bolsonaro, e ele fez questão de se limitar à técnica e dizer: o governo poderia ter comprado os insumos e a gente teria as vacinas. No entanto, a Anvisa estava proibindo e a gente não teve condições de produzir as vacinas, né? Pontos importantes: o governo não investiu. Olha como o depoimento dele foi um depoimento praticamente irrefutável e impossível de ser politizado. Tentaram pressioná-lo para dizer que as declarações do Bolsonaro contra a vacina atrapalhariam a vacina. Ele poderia ter falado isso porque ele trabalha no Butantan, eles fazem campanha para que as pessoas se vacinem. Se você tem o outro lado fazendo campanha para que as pessoas não se vacinem, é uma coisa absolutamente normal admitir que isso atrapalha, mas nem isso. Nem nesse ponto ele chegou, exatamente para que não exista a possibilidade de politizarem e dizer que ele estava ali para falar uma coisa, ou seja, é impossível o eixo Zambelli de comunicação falar que ele teria interesses políticos no que aconteceu. Não, os interesses dele são puramente técnicos, por mais que ele tenha o lado dele é do lado do Brasil. E ele foi muito claro. Primeiro, o Instituto Butantan, ele é uma entidade pública. Ele não tem lucros com a produção de vacinas. Porque ainda que o Instituto Butantan tenha lucros com a produção de vacina, o máximo que podem fazer é reinvestir esses lucros no Instituto Butantan. O que eu estou querendo dizer é que aquela pessoa que estava dentro da CPI, que é o Dimas Covas, ele não ganharia nada a mais pela venda da vacina chinesa ou de outra vacina. Muito pelo contrário, ele não estaria esquentando a cabeça e teria mantido o mesmo salário se ele nem tivesse entrado nessa briga das vacinas. Simples assim. Não estamos falando de uma farmacêutica privada em que o diretor ganharia mais dinheiro se ele tivesse lançado a vacina para disputar com o resto do mundo. É o contrário. No momento em que ele abraçou a causa de fazer o teste da Coronavac no Brasil, ele bateu de frente com os interesses do presidente da República sem ganhar nada mais por isso. Lógico, quem tem um lucro político, que é uma pessoa que depende de mostrar esse tipo de resultado para conseguir votos, é o Dória. Mas isso é um caso à parte. A pessoa que estava no depoimento da CPI hoje, ele é um técnico que não tem lucro político com a conquista da Coronavac no Brasil. Então tentaram de todas as formas colocá-lo como um interesseiro e tentaram de todas as formas dizer que a vacina não tinha eficiência. Ele respondeu todas as pessoas de forma técnica e nosso grande medo nesse momento é: nós estamos lidando com gado negacionista, nós estamos lidando com gado que não tem inteligência suficiente para saber o que ele está falando. E a metáfora que eu trago para vocês agora é o seguinte: esse gado é um gado chifrudo. Quando o gado toma chifre, ele começa a prestar atenção nas coisas. Até bem pouco tempo atrás, o gado confiava no Bolsonaro, assim como um conge confia no outro conge que bota chifre. A partir do momento que o conge, que eu não vou nem colocar gênero, porque isso tanto faz para um lado ou para o outro, a partir do momento que um conge descobre que está tomando chifre, ele começa a vigiar de perto. A outra metáfora é: você tem uma pessoa que trabalha para você no caixa da sua empresa, seja supermercado, seja loja de roupa, e aí você descobre que essa pessoa está roubando. Você vai mandar essa pessoa embora. Mas enquanto você não mandar essa pessoa embora, você vai vigiar de perto. Por quê? A confiança rompeu. Então, antes nós tínhamos o gado louco bolsonarista, que estava desesperado, que não conferia absolutamente nada. A intenção do gado louco bolsonarista antes era uma intenção louca de aceitar tudo que era colocado
porque o gado louco bolsonarista queria que aquela notícia fosse verdade. Hoje, traído, desconfiado, como gado chifrudo, ou então como um gado que viu aquela pessoa de confiança na empresa roubá-lo, ele está totalmente escaldado e ele vai procurar as informações. Então, por mais que as informações trazidas hoje sejam informações técnicas, o gado vai olhar e vai, assim, observar minuciosamente. Por quê? O gado não se convence mais através do sistema Zambelli de comunicação.